Amy se casou tarde, quando já tinha 28 anos. Ela não tinha filhos e se apaixonou à primeira vista por Robert, e ele também correspondia aos sentimentos dela. Ela tinha 18 anos naquela época e o relacionamento deles era muito romântico, todos os amigos dela invejavam. Mas os pais de Amy eram totalmente contra o relacionamento dela com Robert e ainda mais contra eles se casarem. Os pais de Amy eram pessoas muito ricas e influentes, enquanto Robert era um cara comum de uma família comum. Os pais de Amy insistiam para que ela terminasse com o namorado, mas ela decidiu continuar namorando secretamente. O problema surgiu quando Robert foi acusado de crimes graves e condenado à prisão. Amy não acreditava que seu namorado fosse capaz de cometer o crime violento, do qual era acusado. Ele não faria mal a uma mosca, disse Amy. Mas todos estavam tentando convencê-la do contrário. Primeiro, ela escreveu cartas para ele, mas ele nunca respondeu, e Amy perdeu a esperança de qualquer comunicação futura, ainda mais porque ele foi condenado a cumprir 16 anos de prisão. Seus pais ficaram felizes com o que aconteceu e continuavam dizendo a ela que tudo fazia sentido, que eles sabiam desde o início que isso iria acontecer e que eles conseguiam enxergar o verdadeiro valor dele. Somente o amigo de infância de Amy, Gary, a apoiava e se recusava a acreditar que Robert pudesse cometer tal crime. Não desista, Amy. O importante é que você confie nele, não importa o que os outros digam, dizia Gary. Veja, Gary, parece tão injusto para mim. Robert era realmente um cara gentil, e se ele tivesse uma família rica como a sua, por exemplo, meus pais teriam ficado completamente bem com ele e ainda o apoiariam se ele tivesse cometido um crime. É simplesmente surpreendente como esse mundo é estruturado. Os ricos devem se casar com os ricos e os pobres devem se casar com os pobres. É justo? Claro que não. Eu não me importo nem um pouco com quanto dinheiro ele tem em vários bancos ao redor do mundo. Isso não é porque eu o amo, ok? Ok, não se preocupe muito, dizia Gary. Gary não era um cara ruim, mas lhe faltava o charme clássico da masculinidade. Amy sabia que seus pais queriam que ela se casasse com ele, desde a infância, mas ela não o amava e nem conseguia imaginá-lo como marido. Gary, por outro lado, fazia de tudo para agradá-la e não perdia a esperança de que um dia eles acabariam juntos. Depois que Robert foi condenado, Amy se isolou do mundo. Claro, ela continuou seus estudos na universidade, mas evitava todos os eventos sociais. Ela passou 3 anos nesse estado, mas com o tempo começou a voltar a uma vida normal. A única coisa que não mudou foi sua vida amorosa. Ela não permitia que nenhum homem se aproximasse dela. Muitos rapazes tentaram conquistá-la, mas sem sucesso. Qualquer um que oferecesse seu coração, era impiedosamente rejeitado. No entanto, quando Amy completou 28 anos, percebeu que nenhum milagre aconteceria, que criar uma família era algo que deveria ser feito. Ela não queria se casar com um estranho, então decidiu que se fosse se casar sem amor, de qualquer maneira, que pelo menos fosse alguém que ela conhecesse muito bem e que conhecesse há muito tempo. Então ela se casou com Gary. 6 anos de vida matrimonial se passaram em paz e em um clima de respeito mútuo. Gary estava apaixonado por Amy e realizava todos os seus desejos, mas Amy continuava fria por dentro e o via apenas como amigo. Era difícil para ela mudar seus sentimentos e muito menos se apaixonar por seu marido. Amy percebia que Gary não estava bem com isso, mas ela não conseguia superar a si mesma. Antes do casamento, ela lhe disse honestamente que era fiel a um homem só, e que amava Robert. Se você está disposto a lidar com essa bagagem minha, eu vou me casar com você. Se não está, é melhor dizer agora. Ele disse que estava, mas não perdeu a esperança de que no final, conquistaria o coração de Amy. Infelizmente, não teve sucesso, e assim eles viveram dessa maneira, com Gary amando e esperando, e Amy suportando seu amor. Certa vez, Amy foi às compras e viu uma amiga andando na rua. Ela decidiu conversar com ela por um tempo. Estacionou o carro e se aproximou de Christina. Oi, faz tempo que não nos vemos, disse Amy. Oi, Amy, estou feliz em te ver, exclamou sua amiga. Como vão as coisas? Perguntou Amy. Bem, estou indo muito bem. Você está com pressa? Talvez possamos tomar uma xícara de chá juntas, sugeriu Christina. Boa ideia, estou livre até a noite de hoje, então cada uma de nós podemos tomar até 2 xícaras de chá. Sorriu Christina.
Elas foram para o café mais próximo e se sentaram em uma mesa. No começo, foi apenas uma conversa casual sobre os filhos de Cristina. E você, como vai? Vocês e Geori vão ter um filho? Perguntou Cristina. Não, ainda não estamos nesse ponto. Além disso, eu realmente não quero ter filhos com ele. Ainda não gosto muito dele como homem, mas ele seria um bom pai, disso tenho certeza. Você não deveria brincar com isso, porque ele pode cansar de esperar e te abandonar, disse Cristina. De jeito nenhum, nossas famílias têm uma longa história juntas, e além disso, as empresas recentemente assinaram um acordo de fusão, então estamos como gêmeos siameses agora. Você está trabalhando, Cristina? Perguntou Amy. Não, eu teria mais dinheiro do que saberia o que fazer. Eu pensei em abrir minha própria loja ou talvez um salão, mas não sei qual. E você, como vai sua vida familiar? Perguntou Cristina. Bem, tenho meus altos e baixos. Parece que tenho tudo, mas sinto que ainda falta algo. Vlad Usher vai ter uma celebração de formatura na pré-escola este ano, ele vai para a escola em setembro. Temos um apartamento, 2 carros e até compramos uma casa à beira-mar. Os pais do meu marido nos deram o dinheiro que faltava, mas de alguma forma me sinto vazia por dentro. Não se pode se casar com um homem se não o ama, não vai dar em nada, disse Cristina de repente olhando para Amy. Me desculpe por falar demais. Eu sei que você está em uma situação parecida. Sem problemas, Cristina. Afinal, eu tomei essa decisão por conta própria, e além disso, eu não tinha muita escolha, assim como você. Eu não entendo, disse Amy, assertivamente. Sempre é escolha, e você também teve uma escolha. Com sua aparência e o poder financeiro de seus pais, você poderia ter optado por não se casar e viver apenas para si mesma. Você poderia ter mantido um homem apenas para o sexo e viver sem problemas. Por que você se casou afinal? Questionou Cristina. Para ser honesta, eu não sei. Meu pai estava me pressionando, dizendo que Geori me amava e esperava por mim, e tudo o que eu fazia era confundir a cabeça dele. Como exatamente eu confundi a cabeça dele? Eu disse diretamente a ele que não o amava. Ela ficou em silêncio e olhou atentamente para Amy. Você não sabe nada sobre Robert, não é? Amy ficou surpresa quando sua amiga mencionou o nome dele. Não, eu não sei. Eu continuei escrevendo cartas para ele por muito tempo, mas ele nunca me respondeu. Se eu ofendi de alguma forma, eu não sei como. Eu nunca acreditei que ele fosse culpado e ainda não acredito. No entanto, se ele tivesse me escrito de volta, eu teria esperado por ele todos os 16 anos, então ele parou por um segundo. Espere um segundo, isso significa que ele saiu da prisão este ano. Ele deve ter estado em liberdade por algum tempo agora. O rosto de Amy mudou, seus olhos brilharam. Cristina observou atentamente. Mudança incrível na amiga dela. Você quer vê-lo mais do que qualquer outra coisa no mundo, mas você percebe que a prisão muda um homem, não é? Não me importo, só quero vê-lo e perguntar por que ele não me respondeu. Entendo, se eu fosse você, também estaria morrendo de vontade de descobrir. Então o telefone de Cristina tocou, ela atendeu e seu rosto mudou, ela disse assim, estou indo agora mesmo. Então ela se virou para Amy e disse. Eu finalmente consegui folga depois de semanas e eles arruinaram tudo. Preciso ir para o escritório agora mesmo, não consigo fazer nada sem estar lá. Desculpe, tenho que ir. Foi ótimo conversar com você. Ligue, devemos nos encontrar mais vezes, sim, claro, vá em frente. Até mais. Cristina saiu correndo e Amy ficou no café, olhando ao redor e pensando para si mesma, talvez seja uma boa ideia abrir meu próprio restaurante, um tipo familiar. Sim, com certeza, vou falar com o Geori sobre isso. Ela voltou para o carro, e dirigiu até a sede da empresa. A ideia de abrir seu próprio restaurante realmente a inspirou. Parecia para Amy que esse restaurante a distrairia de seus pensamentos sombrios. Ela entrou no prédio e não havia ninguém na sala de espera. Ela estava prestes a entrar no escritório de Geori quando ouviu seu marido falando com alguém ao telefone. Geori estava claramente com raiva, tentando provar algo para alguém. Detalhes da sua incompetência não me interessam. Para que diabos tenho te pago todos esses anos? Não me importo se essa é a única maneira de resolver. Pense em algo.
Amy pensou que era uma conversa de trabalho e quase colocou a mão na maçaneta da porta quando ouviu. Se ele sair, vou perder Amy para sempre, e eu não posso permitir que isso aconteça. Amy ficou paralisada, ela entendeu que era sobre ela e outra pessoa, mas quem? Claramente é sobre o Robert. Para que diabos tenho te pago? Para quem ele estava pagando e por quê? Amy agora estava ouvindo atentamente, observando cada palavra. Quando ele vai sair? Alguém respondeu alguma coisa e Gary continuou, tente armar algo, para que eles prolonguem a sentença dele. Garanta que ele não saia. E ele desligou. Amy ficou chocada, ainda parada na porta. Então a secretária entrou. Amy olhou para Julia, implorando e colocou o dedo nos lábios. Julia assentiu entendendo e saiu. Reunindo coragem, Amy abriu a porta do escritório. A reação de Gary foi previsível, ele deu um pulo, mas rapidamente se recompôs e se levantou da mesa para encontrar sua esposa. Oh, olá querida, o que aconteceu? Por que você está aqui? Não importa agora porque estou aqui, o que importa é o que acabei de ouvir. Há algo que você queira me contar? Ele fingiu surpresa, sua mente trabalhando rapidamente para inventar uma história plausível para se safar dessa confusão, mas suas habilidades de improvisação estavam falhando. Gary, estou esperando. Não tenho nada para lhe dizer. Disse Gary desanimado. Melhor perguntar aos seus pais. Amy conhecia seu pai pelo que ele era, um homem implacável e cruel, no entanto, ela nunca pensou que ele fosse tão baixo. Você quer dizer que meu pai sabe algo sobre isso? Ele orquestrou tudo isso? Eu só conheci a pessoa certa falando em nome do seu pai. Esse cara incriminou o Robert e o mandou para a prisão por 16 anos para que você não estivesse com ele. Por que você acha que ele não foi libertado condicionalmente? Nós pagamos as pessoas certas para garantir que ele cumprisse a sentença integralmente e que ele nunca pusesse os olhos nas cartas que você enviou para ele. Disseram a ele que você o renegou assim que ele foi condenado. Estava claro que Gary estava traindo a si mesmo e que ele havia vivido com o segredo por tanto tempo que precisava contar. Eu era contra esse plano desde o começo, mas seu pai me deu uma escolha, ou eu ajudava e continuava com você e nossas empresas prosperavam, ou seria o fim para mim como empresário, ou talvez não apenas como empresário. Se ele fez isso com o Robert, como eu poderia ter certeza de que ele não faria algo assim comigo? Nunca pensei que o Robert fosse um cara ruim, mesmo que eu te amasse e tivesse ciúmes dele. Mas é claro, eu nunca caí em métodos assim. Amy estava chocada, ela viu que Gary não estava mentindo, mas qual era a situação atual? Robert vai sair da prisão. Seu pai tem medo de que ele comece a te procurar e que a verdade venha à tona. É por isso que ele quer que o Robert fique lá dentro pelo maior tempo possível, de preferência até o fim da vida dele. Realmente não sei os detalhes. Ele abaixou a cabeça com dor. Me perdoe se puder, eu realmente te amo. Amy virou-se e estava pronta para sair, mas então voltou e disse, mais uma coisa. Estou pedindo o divórcio. Eu já esperava por isso, disse Gary sombriamente. Amy deixou a sede da empresa. Ela precisava pensar em algo rápido. Talvez devesse falar com seu pai, afinal ele ainda era seu pai e talvez fornecesse os detalhes da situação. Ela ligou para sua mãe. Claro, ela tomaria o partido do pai, mas tentar convencê-la a fazer a coisa certa valia a pena. Sua mãe não atendeu, mas depois de alguns minutos ela ligou de volta. Amy querida, o seu pai está muito mal. Chamei uma ambulância, venha logo. Era exatamente o que Amy queria, mas ela disse para a mãe, sim, estou a caminho. Seu pai teve um ataque cardíaco e foi levado para o hospital. Amy sentou em uma poltrona, olhando para sua mãe e debatendo se deveria ou não contar a verdade sobre seu pai. Ok, vou contar mais tarde. Ela não vai ouvir nada agora, de qualquer maneira, no estado em que está. Mãe, preciso sair por um tempo, tudo bem? Sim, claro minha filha, respondeu sua mãe. Amy foi para o centro de polícia para descobrir onde Robert estava cumprindo sua pena e encontrá-lo no portão da prisão. Um de seus colegas de classe servia na polícia, então obter as informações necessárias foi relativamente fácil. Amy, para que você quer essa informação? Perguntou seu colega. Não, é para mim.
Sou amiga da irmã dele, respondeu Amy, a primeira coisa que lhe veio à mente. Então, por que a irmã dele nunca escreveu uma única carta para o irmão durante esses 16 anos? Uma pergunta lógica seguiu. Bem, não é a irmã dele. Por que você se importa? Você poderia apenas descobrir isso? Posso, disse ele. 10 minutos depois, Amy segurava um pedaço de papel em suas mãos com a localização de Robert e a data de sua liberação. Será um desses dias, exclamou Amy. Preciso chegar lá. Ela voltou para casa e rapidamente arrumou sua bolsa com o mínimo necessário. Agora ela precisava ir para a estação de trem. Ela até esqueceu de seu pai, que estava no hospital lutando pela vida. Enquanto estava no trem, Amy tentava imaginar seu encontro com Robert. O que ela diria a ele? Será que conseguiria explicar tudo o que aconteceu? E o mais importante, será que Robert conseguiria perdoá-la um dia? Afinal, ela era a razão pela qual sua vida foi arruinada. No dia D, Amy estava em pé no portão da prisão, esperando. Já era quase 13 horas, mas Robert não apareceu. Espero que não o incriminem novamente, pensou Amy. O portão da prisão se abriu e um homem de cerca de 50 anos saiu. Ele estava usando jeans e uma camisa que obviamente havia visto muito uso, e tinha uma mochila sobre o ombro. Amy olhou mais de perto. Sim, era ele. Apenas seu cabelo estava meio grisalho e ele parecia muito mais baixo do que sua idade. Ele ainda estava com menos de 45 anos. Amy se aproximou dele. Robert parou e olhou para a jovem e bonita mulher, que se aproximava. Robert! Ela chorou e correu em sua direção. Amy? Robert ficou surpreso. Ela jogou os braços ao redor de seu pescoço. Me perdoe, me perdoe. Você está bem? Foi meu pai que te incriminou naquela época e te mandou para a prisão. Eu descobri isso apenas alguns dias atrás. Me perdoe. Eu sabia disso o tempo todo, disse Robert. Mas por que você está me pedindo perdão? Você não é culpada por isso. Ele é meu pai. Eu sou a filha dele, disse Amy. As crianças não são responsáveis pelas ações dos pais, você já ouviu falar disso? Exclamou Robert. Amy estava chorando em seu ombro, feliz por vê-lo. Sim, ele mudou e envelheceu, mas isso era esperado, afinal, a prisão faz coisas a um homem. Robert, eu te amo, sempre te amei. Eu realmente quero ficar com você. Robert colocou o braço em volta da cintura de Amy e olhou nos olhos dela. Você tem certeza de que quer isso? Ele perguntou. Sim, tenho certeza. Não consigo viver sem você, e agora meu pai não vai mais nos separar. Vamos deixar este país. Comprei recentemente uma casinha agradável na Espanha. Vamos viver lá juntos, e eu tenho dinheiro suficiente para que não precisemos trabalhar por muito tempo. Tenho tudo planejado. Por favor, diga sim. Amy, você é tão linda, você não mudou nada, ele a beijou nos lábios. Claro, concordo. Eu nem poderia sonhar com algo assim. Eles chamaram um táxi e partiram para uma nova vida, sabendo que nada mais os separaria.